Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. O assunto da nossa aula de hoje é o gênero épico. Vamos lembrar que na aula anterior a gente fez uma introdução aos gêneros literários, então a gente viu o conceito de gênero literário, tudo bem? E a gente percorreu um pouco do histórico, da onde que vinha essa interpretação de que a literatura possui gêneros, portanto comportamentos, padrões textuais diferentes que se relacionam, tá? Mas que atendem a objetivos artísticos diferentes. Tudo bem? Primeiramente, a gente vai fazer uma retomada da aula anterior, pela atividade que havia sido proposta, tudo bem? Então vamos retomar alguns conceitos. Um gênero literário, então, é um padrão de composição artística que solicita necessariamente uma busca imaginativa, né? Um trabalho do imaginário humano numa composição organizada artisticamente. Tudo bem? Então isso é um gênero literário. Eu falei para vocês já que tínhamos três: a lírica, a épica e o drama. Tudo bem? Cada um ali tinha um comportamento diferente. A lírica seria aquele relato do poeta, a expressão mais autêntica dos sentimentos, das sensações, da perspectiva desse poeta. Existe o drama, que teoricamente a voz do poeta estaria ausente, porque quem que comporia a estrutura do texto? As vozes dos personagens, tudo bem? Existiria então um terceiro gênero, que aí é o que a gente vai trabalhar hoje, a épica, em que as duas coisas, os dois procedimentos estão presentes. Ou seja, existem momentos em que a voz do poeta está presente, é a figura do narrador, portanto, um mediador do que está sendo contado, e em alguns momentos a voz dos personagens vai aparecer ali de forma destacada, né? Comumente pelo travessão, está indicando que ali está a própria voz do personagem completamente. Tudo bem? Então, como exercício dessa aula, havia sido proposto que vocês comparassem a estrutura e os objetivos de dois textos. Era o início de um conto do Machado de Assis, que se chama O Espelho, e havia uma estrofe de um poema do Álvares de Azevedo. Tudo bem? Vamos lá. Qual que é a diferença entre os dois textos? Por que eles respondem a objetivos diferentes? Um texto narrativo, como é o caso do Espelho, que é um conto, ali a gente vai ver uma apresentação de uma cena. Existem 4 ou 5 cavalheiros discutindo, né, o que o narrador chama de questões de alta transcendência, em uma determinada casa, já está de noite. Ou seja, a voz que controla o produto artístico, né, que a gente está analisando, ela está com o intuito narrativo, de contar uma história, de apresentar uma situação para a gente. Claro que mais coisas vão acontecer, mas a gente só precisou observar o começo do conto para perceber qual que é o objetivo, tudo bem? Que é exatamente contar uma história. Então, num primeiro momento, é necessário apresentar a situação. Já no poema do Álvares de Azevedo, o que acontece? O poema se chama Lembranças de Morrer. Então, o primeiro verso é bastante simbólico, né? Eu deixo a vida como deixa o tédio. Ou seja, uma despedida da própria vida, mas uma despedida bastante melancólica, tudo bem? O Álvares de Azevedo, ele participa do que a gente chama de ultrarromantismo. Então, a poesia dele é carregada de uma sentimentalidade, tudo bem? Portanto, a gente percebe só por essa estrofe do poema que o objetivo do poema é exatamente lidar com os sentimentos do poeta, né? O eu lírico se expressa com o intuito de passar uma mensagem sentimental, melancólica, angustiada. Então, quando a gente analisa os objetivos dos dois textos, a gente percebe, um tem um intuito narrativo, né? Ele está tentando te comunicar
uma determinada situação, determinado acontecimento. Já no poema tem um intuito expressivo, né? Ele está tentando organizar a sua linguagem para dar conta dos seus próprios sentimentos. Então, os objetivos variam e, portanto, a linguagem, a estrutura dos textos também sofre uma variação. De que forma? O Espelho é um conto escrito em prosa, né? Enquanto a gente observa a estrutura do poema do Álvares de Azevedo, está estruturado em versos, né? Uma estrofe que a gente está analisando. O poema tem uma preocupação métrica, com rimas, o ritmo do poema. Isso não está presente no conto do Machado de Assis, porque esse não é o objetivo dele. Não é tão importante que ele se preocupe com o ritmo, com métrica, com a rima das palavras e das suas orações. O que é importante para o Álvares de Azevedo, porque isso significa, isso tem uma importância no texto dele. Então, quando a gente analisa tanto as estruturas quanto os objetivos dos textos, a gente percebe que são duas coisas diferentes, né? E é exatamente isso que a gente vai começar a estudar detalhadamente. O conto do Machado de Assis pode ser caracterizado como pertencente ao gênero épico, que tem um narrador, tudo bem, que vai apresentar os personagens e esses personagens vão poder apresentar, expressar sua voz dentro do conto. Mas agora a gente vai ver mais detalhadamente as características, tudo bem? Então vamos agora focalizar no gênero épico. Primeiramente eu trouxe a primeira estrofe da Ilíada. Talvez seja um dos grandes exemplos do gênero épico, tudo bem? Ilíada é um canto homérico, vem lá da Grécia Antiga, tudo bem? Então séculos antes de Cristo. E é uma das grandes obras literárias da história, tudo bem? E é uma das primeiras obras literárias que a gente tem da cultura ocidental, tá? É um dos grandes símbolos da cultura ocidental, tá? Só lembrando, Ilíada é um poema narrativo, como a gente vai ver, que conta sobre a Guerra de Troia, tudo bem? Então vamos ver essa primeira estrofe e aí a gente percebe algumas características, tá? Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles, o Pelida, mortífera que tantas dores trouxes aos aqueus, e tantas almas valentes de heróis lançou no Hades, ficando seus corpos como presa para cães e aves de rapina, enquanto se cumpria a vontade de Zeus. Desde o momento em que primeiro se desentenderam o Atrida, soberano dos homens, e o divino Aquiles. O herói principal da Ilíada é o Aquiles. E aqui, num primeiro momento, o narrador solicita o quê? A deusa, ele precisa da inspiração para cantar, para contar o quê? A cólera de Aquiles, que é o herói da Ilíada. Tudo bem? Então, na primeira estrofe, está apresentada a situação narrativa. Então, percebam que um texto que pertence ao gênero épico é um texto que possui um mediador, um narrador, alguém que vai contar essa história, tudo bem? A história vai ter essa mediação de um indivíduo, que é exatamente o narrador, tá? Então, desde a origem do gênero épico, a gente vai passar por esse histórico, a gente já percebe que o narrador é fundamental. Tá? Então vamos dar uma olhada nas características do gênero épico. Quando a gente estava analisando e comparando o Espelho do Machado com o poema do Álvares de Azevedo, eu já falei que um texto que pertence ao gênero épico possui uma intenção comunicativa. Então um romance, um conto, uma novela, ou seja, textos que pertencem ao gênero épico, eles possuem a intenção de te contar alguma coisa, eles vão te contar uma história, eles vão te entregar um arco narrativo, tudo bem? Então essa intenção comunicativa é fundamental, porque a partir dessa intenção de contar alguma coisa para alguém,
porque ele sabe que ele está contando uma história para alguém. Quando uma pessoa escreve um poema, não necessariamente ela está se preocupando com o outro, ela está tentando buscar formas de construir verbalmente a sua perspectiva, talvez seus sentimentos, suas emoções, tá? Já no gênero épico, não. Ele sabe que ele vai contar alguma coisa para alguém. Então esse narrador precisa estruturar essa história da melhor forma possível, tá? E por isso a gente vai falar que o gênero épico possui uma tendência objetiva, ou seja, não necessariamente é um texto que vai carregar uma subjetividade do narrador. E aí a gente já está relacionando com o terceiro tópico, porque a gente vai falar que a subjetividade do narrador está emancipada, ele não precisa se apresentar. A gente pode ter um narrador, que é o caso da Ilíada, que ele não vai colocar as emoções dele, ele não vai colocar as perspectivas, as interpretações dele. Não, a subjetividade do narrador pouco importa, muitas das vezes, para o leitor, tudo bem? A subjetividade que importa em uma narrativa são as subjetividades dos personagens, não a do narrador. Portanto, o narrador está distanciado dessa história. E essa distância vai caracterizar essa objetividade. Tudo bem? Mas, gente, essas são características que são gerais. Geralmente isso acontece, não é uma regra, tá? A gente vai perceber, existem romances que estão em primeira pessoa. Então, mesmo que exista uma distância, porque é um narrador personagem, ele vai contar a história da vida dele. Ele está distanciado temporalmente, mas ele está um pouco mais próximo da própria história, tudo bem? Então essa distância ela sofre variações. Essa tendência objetiva não é uma regra, tudo bem? É algo mais comum, exatamente porque a intenção é contar uma história. Para eu contar uma história, eu preciso ter um objetivo, eu preciso estruturar o meu texto para que eu consiga contar essa história, tá? E como último tópico, a gente precisa falar dessa formulação ampla do mundo. Por quê? Se eu vou contar uma história, eu preciso apresentar esse mundo. Qual é o cenário? Quem são os sujeitos envolvidos? Eu preciso ter uma perspectiva um pouco mais ampla. Quando a gente for estudar o gênero lírico, a gente vai perceber que é diferente. Porque o gênero lírico ele não quer perceber a amplidão do mundo. Ele quer perceber exatamente o indivíduo, a relação do indivíduo com esse mundo. Então são formulações diferentes. Enquanto a épica se preocupa em apresentar o cenário, os indivíduos, o contexto, muitas das vezes a gente não vai perceber isso na lírica, tudo bem? Então, gente, as primeiras manifestações do gênero épico. Eu apresentei a Ilíada para vocês, que é um dos símbolos dessas primeiras manifestações do que foi o gênero épico. O gênero épico, nos seus primórdios, eram poemas épicos, que a gente chama de epopeia. Ou seja, eram longos poemas narrativos, tá? Diferente de hoje. Hoje a gente não lê poema narrativo, pelo menos não é comum. A gente lê romances, a gente lê contos, a gente lê novelas, mas longos poemas narrativos não é comum no atual mercado editorial, tudo bem? Mas isso foi o gênero épico nos seus primórdios, tudo bem? E esses longos poemas tinham heróis, tá? Que demonstravam características nobres e representavam sua pátria. Tá? E o que é importante a gente discutir sobre esses primórdios do gênero épico? Essas narrativas eram veiculadas estritamente de forma oral. O que significa isso? Tanto Ilíada quanto Odisseia, que também recebe, é nomeado enquanto do Homero, o autor teoricamente foi Homero, a gente precisa saber que tanto Ilíada quanto Odisseia eram narrativas que circulavam por toda a Grécia Antiga, ou seja, vários cantores, vários poetas
migravam de cidade em cidade cantando esses poemas. Então a autoria, a criação não é do Homero. O Homero provavelmente foi o primeiro cara que escreveu esses dois poemas. Então, o contexto de veiculação dessas obras se deu de forma oral. E isso explica porque eles são poemas. A estrutura de ritmo, rimas, facilita para decorar e assim transmitir para outras pessoas esses dois poemas. Tudo bem? E muitos outros que ainda foram compostos nessa situação de ambiente oral. Tá? E por fim, o que a gente precisa entender? Que esses poemas, eles eram tentativas de compreender o mundo. Ou seja, se você vai ler a Ilíada, os deuses da mitologia grega estão muito presentes. Porque os deuses eram formas que a Grécia Antiga encontrou para compreender o próprio mundo. Ou seja, se trovejava era porque Zeus estava bravo. Se o mar estava agitado era porque Poseidon, o deus dos mares, estava bravo. Então, a gente precisa entender que a perspectiva de mundo era diferente, né? Então, o texto literário também vai ser diferente, tá? Então, para sintetizar, a gente precisa entender que essas primeiras manifestações do gênero épico eram longos poemas que contavam histórias. Seus heróis apresentavam características heróicas, grandiosas, feitos importantes e que simbolizavam, portanto, seu povo no seu aspecto mais louvável, tudo bem? E por fim a gente precisa lembrar que a origem desses textos se deu de forma oral. Tudo bem? Então, avançando um pouco, a gente vai chegar nas epopeias de imitação. Ou seja, ainda eram poemas, longos poemas que contavam histórias, mas que já não eram na Grécia Antiga. Eram civilizações que entendiam que aquele modelo da Grécia Antiga era válido e, portanto, tinha que ser copiado. Então, o primeiro exemplo que a gente vai ter vai ser a Eneida, do Virgílio. Virgílio é um romano que vai escrever esse poema narrativo para contar sobre a origem de Roma e para glorificar o Império Romano. Portanto, ele entende, o Virgílio vai entender, Ilíada e Odisseia são dois grandes poemas épicos que demonstram a grandiosidade da Grécia Antiga. O que eu tenho que fazer agora para demonstrar a grandiosidade de Roma, um poema épico? Então ele vai escrever a Eneida, e aí de forma muito semelhante, muito tempo depois, né, já no século XVI, a gente vai ter o Camões, em Portugal, escrevendo os Lusíadas, para demonstrar a grandiosidade da pátria portuguesa e do empreendimento marítimo, da colonização promovida por Portugal. Então essas epopeias de imitação são poemas narrativos que têm o intuito de glorificar determinadas civilizações, né? Se o escritor é de Roma, ele vai glorificar Roma. Se o escritor é português, ele vai glorificar Portugal, tá? E nessas histórias, os heróis vão também ter esse papel de representação do povo, tá? Se a gente lembrar dos Lusíadas, o herói é Vasco da Gama, né? o grande navegante, e ele representa a coragem, a bravura, né? Dos portugueses, de enfrentar esse mar desconhecido, tá? Agora, já na contemporaneidade, na modernidade, o que vai acontecer? A estrutura da poesia para se contar histórias não vai ser mais tão utilizada, porque a prosa vai ocupar esse espaço. Não é preciso mais que se decore essas histórias. A gente pode escrever em prosa porque ficou mais fácil imprimir os livros. Portanto, a gente vai perceber essa ascensão da prosa, tudo bem? E aí, quais gêneros são mais comuns, né? Eu já comentei eles. O romance, portanto, aquela narrativa longa. O conto, que seria uma narrativa curta, com um só arco dramático, poucos personagens. E a novela, que fica um pouco no meio do caminho, né? Não é nem tão longa como um romance, mas também não tem poucos personagens e nem poucos acontecimentos como num conto.
Tá? Além disso, além dessa estrutura que é fundamental a gente perceber que o texto que a gente lê hoje não é mais um poema que conta a história, o herói, a figura do herói mudou. Por quê? O mundo mudou. Não existem mais heróis que fazem grandes feitos, que mudam a civilização e salvam o mundo. É claro que é possível encontrar isso, né? Vamos pensar em narrativas mais fantásticas, Harry Potter, mas quando a gente pensa no geral do que é o gênero épico, esse não é o grande foco, tá? O herói hoje em dia é o sujeito que consegue vencer a luta do dia a dia, tá? Os acontecimentos cotidianos. Então o herói funciona como um retrato do indivíduo, o indivíduo que está tentando conservar a sua identidade. Então as características mudaram. Eu coloquei como exemplo aí o Dom Casmurro, do Machado de Assis, por quê? Dom Casmurro tem um narrador personagem, então ele vai contar a história da vida dele, e assim, o grande problema dele é ele não... Ele tem certeza, mas ele deixa essa ambiguidade para nós leitores, que a mulher dele traiu ele com o melhor amigo. Então assim, esse é o grande arco narrativo da história. Portanto, o comportamento do gênero épico muda ao longo do tempo, tudo bem? Agora, para a gente já encaminhando para a atividade, eu trouxe o Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? É um dos mais famosos romances do Machado de Assis, do lado do Dom Casmurro, e olha o que é interessante que vocês façam. Analise o seguinte trecho do romance e demonstre de que forma as características do gênero épico estão presentes no texto. Então, onde vocês vão perceber a intenção comunicativa do texto? Como que vocês vão localizar essa intenção comunicativa? Como que a formulação ampla do mundo vocês vão poder perceber? Ou seja, todas aquelas características que a gente apresentou, uma tendência à objetividade, uma subjetividade do narrador emancipada, isso se concretiza? Já antecipando para vocês, aqui a gente também tem um narrador personagem. Memórias Póstumas de Brás Cubas nos dá qual situação narrativa? O Brás Cubas morreu e depois de morto ele decide contar a vida dele pra gente. Então, a subjetividade do narrador não está completamente emancipada, porque ele morto vai falar sobre a própria vida, tá? É claro que existe uma distância, porque o tempo afastou ele da própria história, tá? Mas ainda assim ele está influenciado. Ele vai contar a história da vida dele para nós. Então vocês vão precisar perceber de que forma aquelas características se apresentam concretamente nesse trecho. E aí pode acontecer de ela não estar completamente caracterizada, tudo bem? Às vezes uma característica pode vacilar. Como eu disse, a subjetividade vai estar completamente emancipada? É isso que a gente precisa analisar, tudo bem? Então dá uma olhada no trecho, percebam se essas características realmente estão lá, como que elas aparecem, tudo bem? E aí a gente confere na próxima aula, tudo bem? Obrigado, até a próxima.